Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem, vamos dar início a mais uma aula de geografia? Bem, antes de darmos início à correção da atividade proposta pelo site da Prefeitura referente à 23ª semana, vamos abordar alguns conceitos, né? Vamos explanar o conteúdo de forma resumida, tá? Eu vou trabalhar com vocês agora a definição de alguns conceitos muito importantes para que vocês efetuem a atividade, ok? Bom, o que é uma metrópole? A metrópole é uma grande cidade, não só isso, mas ela também é responsável por gerar uma grande dependência econômica, política e social em outras cidades em seu entorno, né? Em outras localidades e regiões de seu entorno, certo? Ela costuma então agregar um entorno formado até por duas ou até mais cidades, que configuram a sua área ou região metropolitana. Processo quase sempre efetuado por um intenso processo de junção física, né, do espaço urbano entre duas cidades, né, ou mais municípios adjacentes, ok? Então, para entendermos melhor o que é uma metrópole, né, imaginem a ideia de uma hierarquia, né, sobre a qual se configura a rede de cidades, tendo uma grande cidade no topo dessa pirâmide hierárquica, digamos assim, tá? As metrópoles, então, elas encontram-se nessa parte mais alta, né? No topo dessa composição hierárquica, gerando dependência e subordinação econômica, tá? Entre outras cidades em seu entorno, tá? Então, uma metrópole é muito mais do que uma grande cidade, tá? Ela tem uma qualidade, né? Uma superioridade de infraestrutura, né? Uma grande concentração de indústrias, bens e serviços, né? Oferecendo qualidade de vida, né? Para as pessoas que nela residem. Então, elas costumam possuir, né, uma grande concentração de habitantes, uma grande quantidade de habitantes, né, uma densidade demográfica acentuada por conta dessa oferta, né, essa disponibilidade de emprego. Enfim, em termos gerais, elas se constituem em polos, né, ou zonas centrais, capazes de receber grande quantidade de investimento, através da fixação de grandes empresas, né, grande concentração de indústrias, tá? Pontos de administração de multinacionais, inclusive. Bem, mas essas são as definições gerais, tá? Existem tipos, né, ou grandezas de metrópoles, ou seja, elas se subdividem em outros tipos, né, ou grandezas de metrópoles. Algumas delas possuem uma rede de influência vasta que atinge inúmeras outras metrópoles, tanto no próprio país também como em outros lugares do mundo. Já outras, né, são menores e se limitam a centralizar uma pequena ou mediana região geográfica. Então, por esse motivo, as metrópoles costumam ter classificações conforme seu nível de grandeza e complexidade geográfica e econômica. Então, agora eu vou fazer a distinção, né, entre os tipos de metrópole, ok? Eu vou delinear as características do macro pro micro, tá? Da maior para menor. Bem, inicialmente, então, eu vou falar das metrópoles globais, tá? Elas são cidades que polarizam em torno de si uma área que vai além do território nacional, expandindo aí a sua influência, principalmente econômica, né, para outros países do mundo, né, para outros continentes. Então, por isso, elas são categorizadas como metrópoles globais, tá? E há, inclusive, uma outra hierarquia interna, né, com grandes centros mundiais que exercem influência sobre todo mundo, como, por exemplo, uma das grandes metrópoles globais, né, é Nova York. Também Londres, Tóquio, Paris, tá?
e outros grandes centros que polarizam ações em um nível um pouco menos abrangente até, como por exemplo São Paulo. São Paulo é uma metrópole global, tá? Exerce, lógico, uma influência menos abrangente que Nova York, tá? Mas ela é uma metrópole global, assim como o Rio de Janeiro também, tá? Joanesburgo, Cidade do México, dentre outras. Então, pessoal, para ilustrar, né, o que eu acabei de falar, né, as exemplificações que eu mencionei, então, Nova York é o principal grande exemplo de uma metrópole global, tá? Então, eis aí, então, a metrópole de Nova York, dos Estados Unidos. E aqui, né, nós temos São Paulo, que também é um exemplo de metrópole global, que ela também polariza ações em um nível um pouquinho menos abrangente, né, que Nova York, Londres, Tóquio, tá? Mas assim como Rio de Janeiro também, como eu já havia mencionado, também exerce aí uma certa influência mundial, né, conhecida mundialmente. Bem, e agora, né, com um nível de grandeza inferior às metrópoles globais, nós temos as metrópoles nacionais. As metrópoles nacionais são cidades que polarizam, né, apenas áreas urbanas localizadas no território nacional, né, como o nome já diz, metrópoles nacionais, tá? Então, elas exercem pouca ou nenhuma influência sobre atividades econômicas de outros países, tá? Então, ela não tem influência internacional, ok? Essas metrópoles, no entanto, elas se interligam, tá? Indiretamente à cadeia econômica internacional, mas por intermédio das grandes metrópoles de seus países, né? No Brasil, por exemplo, temos como exemplo de metrópoles nacionais Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Salvador, Recife, entre outros. Bem, pessoal, eis a imagem de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. É um exemplo, então, de metrópole nacional para ilustrar, né, o que eu acabei de explicar, ok? Bem como Salvador, né, a capital baiana, também é um exemplo de metrópole nacional. Eis a ilustração de Salvador para vocês, né, para contextualizar e exemplificar o que são metrópoles nacionais. Bem, e por último, né, com um nível de grandeza inferior às metrópoles nacionais, nós temos as metrópoles regionais, tá? Então, como o próprio nome diz, elas são cidades, né, que atingem uma área territorial limitada a uma região, tá? De um entorno não muito abrangente. Mas mesmo assim, essas metrópoles costumam apresentar um elevado grau de crescimento populacional e econômico, tá? Podendo futuramente alcançar um nível mais alto nessa hierarquia, né? Elas estão em desenvolvimento socioeconômico. São exemplos, então, de metrópoles regionais: Goiânia, Belém, Manaus e Campinas. Bem, então vamos dar início à correção da proposta de atividade referente à 23ª semana do site da Prefeitura. Vamos lá? Bem, primeira questão. Segundo a hierarquia urbana, as cidades mais importantes de um país, que comandam a rede urbana nacional, estabelecendo áreas de influência, correspondem aos... Bem, letra A. Aos centros regionais, letra B. Cidades dormitórios, letra C. Metrópoles nacionais, letra D. Capitais regionais, letra E. Metrópoles regionais. Bem, então, como já vimos, né, as cidades mais importantes que exercem grande influência dentro do próprio país são as metrópoles nacionais. Bem, então, a alternativa C é a correta. Metrópoles nacionais. Muito bem. Vamos para a segunda questão. Bem, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, baseia-se em critérios como porte e projeção nacional que determinados centros urbanos possuem para categorizá-los como metrópoles.
Com base na informação acima, assinale a alternativa que aparecem apenas nomes de metrópoles. Vamos lá? Letra A: Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba e Goiânia. Letra B: Rio Branco, Porto Velho, Campo Grande, Cuiabá e João Pessoa. Letra C: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Natal, Campo Grande e Recife. Letra D: Brasília, Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis, São Paulo e Porto Alegre. Letra E: Rio de Janeiro, Goiânia, Teresina, São Luís, São Paulo e Brasília. Bem, a alternativa correta, pessoal, é a letra A. Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba e Goiânia. Bem, por quê, né? Na letra B, nem Rio Branco, nem Porto Velho, nem Campo Grande, nem Cuiabá, nem João Pessoa são considerados metrópoles, ok? Na alternativa C, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e Recife são considerados metrópoles, exceto Natal e Campo Grande. Então, já vamos desconsiderar a alternativa C. Na letra D, embora Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre sejam metrópoles, né, não podemos considerar Vitória nem Florianópolis. E letra E, né, Rio de Janeiro é uma metrópole, Goiânia também, exceto Teresina, exceto São Luís. Já São Paulo e Brasília são metrópoles, ok? Bem, pessoal, é isso. Então, retifiquem os erros, se isso se fizer necessário, e quaisquer eventuais dúvidas que se fizerem presentes, me perguntem no grupo da turma no WhatsApp, ok? Até a próxima!